Ainda predominavam no Brasil características econômicas herdadas da época colonial, latifúndio, monocultura e técnicas rudimentares de produção. A abolição da escravidão, em 1888, e a implantação das relações de trabalho assalariadas não significaram a garantia de direitos nem a criação de leis de proteção ao trabalhador. Nesse cenário de baixo desenvolvimento econômico e de superexploração dos trabalhadores, agravado por um regime político e eleitoral excludente, surgiram movimentos sociais baseados na religiosidade popular com líderes messiânicos, como Canudos e o Contestado. Ganhou força também o chamado banditismo social, como os cangaceiros. A Guerra de Canudos. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu no interior do Ceará. Ainda criança, iniciou os estudos para a formação de padre, mas, ao se tornar adulto, acabou exercendo outras profissões, como a de comerciante e advogado. Por volta de 1871, passou a peregrinar pelo interior dos estados de Sergipe, Pernambuco e Bahia, pregando mensagens religiosas e aconselhando os sertanejos. Procurava ainda organizá-los para a realização de obras como a construção de igrejas, casas, açudes e colheitas agrícolas. Seu papel como líder comunitário cresceu continuamente. Visto como liderança religiosa e política, o beato passou a ser chamado de Antônio Conselheiro. Em 1893, o beato e seus seguidores fundaram um povoado comunitário na antiga fazenda Canudos, às margens do rio Vaza Barris, no estado da Bahia. Chamada de Belo Monte, a comunidade era organizada com base no trabalho agrícola coletivo. Canudos mantinha relações comerciais regulares com vilas e cidades da região e chegou a reunir entre 20 mil e 30 mil moradores. As expedições contra Canudos. À medida que a comunidade de Canudos cresceu, os fazendeiros passaram a notar a falta de mão de obra, e a Igreja Católica começou a perder fiéis. Diante disso, o governo federal foi chamado a intervir contra Canudos. As autoridades procuraram justificar a ação armada alegando que as pregações de Antônio Conselheiro comprovavam sua vocação monarquista e representavam, assim, uma ameaça à ordem republicana. Em 1896, forças federais e baianas iniciaram a campanha militar para destruir Canudos. Apesar da superioridade bélica, o exército do governo foi derrotado pelos conselheiristas. O mesmo ocorreu com a segunda e a terceira expedições. Canudos só foi destruída pela quarta expedição, quando mais de 10 mil homens fortemente armados foram enviados ao sertão baiano para atacá-la. Após 3 meses de combate, o arraial foi derrotado pelas forças do governo em 5 de outubro de 1897. A maior parte dos seus habitantes foi morta. Relatos de civis contam que, mesmo após a queda do arraial, muitos prisioneiros foram mortos e várias crianças foram abandonadas ou entregues à adoção. A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916 no sul do país, em uma região disputada judicialmente entre os estados do Paraná e Santa Catarina. No início do século XX, muitos agricultores e poceiros se estabeleceram na região. Mas, ao longo dos anos, seus territórios foram ocupados por fazendeiros interessados na extração de erva mate e madeira. Além disso, a presença de grandes companhias estrangeiras envolvidas na construção de estradas de ferro reduzia ainda mais o espaço das lavouras de subsistência das famílias camponesas. Nesse período, surgiram na região muitos movimentos messiânicos. Um dos pregadores com maior número de adeptos era o monge José Maria. Seus seguidores acreditavam que o fim do mundo estava próximo e que a adesão ao movimento significaria a salvação da alma. Ao grupo de José Maria uniram-se também operários recrutados para a construção da ferrovia que tinham sido demitidos e proibidos de viver às margens da estrada. O anseio dessas pessoas por terra, trabalho e melhores condições de vida associou-se à religiosidade popular, tornando as tensões sociais da região ainda mais explosivas. O desenrolar do conflito, a movimentação de camponeses e outros trabalhadores pobres em torno do monge José Maria gerou a desconfiança dos governos estaduais e federal, e essa tensão se converteu em conflito armado em outubro de 1912. Como parte de suas peregrinações, o monge, acompanhado de um grupo de fiéis, foi até a cidade de Irani. A cidade, situada hoje no estado de Santa Catarina, era centro de uma disputa territorial entre Santa Catarina e Paraná. Por isso, as autoridades paranaenses pensaram que os caboclos tinham sido enviados pelo governo de Santa Catarina e iniciaram um ataque ao grupo, que culminou com a morte de José Maria. A crença de que o monge ressuscitaria levou ao surgimento de cidades santas,
comandadas por meninas que, segundo se acreditava, tinham visões e recebiam instruções diretamente de José Maria. Inicialmente religioso, o movimento tornou-se político. Os caboclos reivindicavam o direito à terra e à liberdade religiosa. O exército enviou cerca de 2/3 de seu efetivo para a região, equipando as tropas com canhões. Pela primeira vez no Brasil foram utilizados aviões com fins bélicos. Em 1915, o cerco ao movimento intensificou-se. A truculência do exército, a falta de alimentos e a proliferação de doenças enfraqueceram os rebeldes e provocaram o fim do conflito, em 1916, deixando cerca de 20.000 mortos, principalmente caboclos pobres. Parte dos descendentes dos rebeldes do contestado vive hoje em comunidades no interior do estado de Santa Catarina. Dedicam-se, principalmente, aos cultivos de subsistência e ao trabalho temporário em grandes fazendas ou madeireiras. O cangaço, além do messianismo, outra forma de expressão das tensões sociais no campo, especialmente no sertão nordestino, foi o cangaço. Esse é o nome que foi dado à ação de bandos armados que, entre os anos de 1870 e 1940, percorriam o sertão nordestino promovendo assaltos e atacando fazendas e estabelecimentos comerciais. Despertavam medo e exerciam fascínios sobre os camponeses, que se sentiam, de certa forma, vingados por eles dos desmandos dos grandes proprietários de terras. O mais conhecido dos cangaceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, nascido em Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Depois de ingressar no cangaço, Lampião formou seu próprio bando e o liderou por quase 20 anos. Em 1938, o bando de Lampião foi localizado pela polícia na fazenda Angicos, no sertão do estado de Sergipe. Lampião, sua companheira, Maria Bonita, e mais 9 cangaceiros foram mortos e decapitados pela polícia. O tema do cangaço tem sido objeto de muitas interpretações. Para a socióloga Maria Isaura de Queiroz, o cangaço representava a ação de sertanejos conscientes de sua condição miserável e dispostos a modificá-la. Já o historiador Eric Hobsbawm não considerava o cangaço como um movimento de transformação social. O ponto sobre bandidos sociais é que eles são criminosos camponeses considerados por seu povo como heróis, como campeões, vingadores, lutadores pela justiça. Esta relação entre o camponês comum e o rebelde, bandido e ladrão é o que faz o banditismo social interessante e significativo.